Seja bem-vindo a mais um Evangelho da Graça, continuando a falar sobre o início do ministério de Jesus na Galileia, Galileia dos gentios, região segundo a qual nós íamos, era uma região sem esperança, que andava pela sombra da morte, mas viu resplandecer maravilhosa luz que trazia uma mensagem de arrependimento. E no início ali do seu ministério, Jesus começa a demonstrar sua graça na escolha dos seus discípulos. Todos os discípulos de Jesus foram escolhidos pela graça. Todos, os 12 e todos aqueles que são seus discípulos na história. Não existe nenhum que tenha feito por merecer o chamado de Jesus. Mas Jesus demonstrou de maneira graciosa que ele era um rabi diferente, porque os rabinos daquela época, os mestres naquela época, escolhiam os melhores, escolhiam os talmidins, que eram os garotos prodígios, aqueles que se destacavam no estudo da Torá, no contexto ali das sinagogas. Esses eram criados aos pés dos rabinos para que se tornassem aí no futuro escribas e religiosos proeminentes. No entanto, Jesus é diferente dos religiosos, dos rabis daquela época. Ele é um mestre que escolhe os incapacitados, aqueles que se julgam com pouca incapacidade. Ele escolhe aqueles que não foram escolhidos por ninguém. Jesus vem chamar os que estão à margem. Esse ministério dele é repleto de graça. Este é o ministério e é a graça revelada em todo o Evangelho. E aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 2, nós vemos o episódio onde Jesus vai chamar outros discípulos. Diz no versículo 43 que no dia imediato, aquele dia em que ele havia chamado André e seu irmão Simão, a Pedro, que seria dureza, mas era esse que Jesus queria para estar seguindo. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: "Segue-me." Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Encontramos Jesus, o Nazareno, filho de José." Perguntou-lhe Natanael: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Respondeu-lhe Filipe: "Vem e vê." Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo." Perguntou-lhe Natanael: "De onde me conheces?" Respondeu-lhe Jesus: "Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira." Então exclamou Natanael: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Ao que Jesus lhe respondeu: "Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás." E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse episódio, narrado no Evangelho de João, o apóstolo amado, tem para nós uma lição muito preciosa, lição de graça. Aqui nós vemos Jesus agora seguindo com seus discípulos, recém-chamados, André e Pedro. Encontram ali então um conterrâneo, Filipe, era da mesma cidade que Pedro, e Filipe passa a seguir a Jesus. Então Filipe ele vai a Natanael e disse: "Olha, nós encontramos aquele que a lei prediz, aquele que foi anunciado por Moisés, aquele que foi anunciado pelos profetas. Nós encontramos Jesus, o Nazareno,
filho de José. Natanael demonstra todo o preconceito do seu coração, apesar de ser ele também de uma região que já sofria preconceito. Então, aqui já obtemos uma lição muito grande, muito importante. Às vezes nós acreditamos que quem oprime, que existe esse erro, né, no pensamento de muitos, que uma pessoa só é oprimida por outra maior e que o menor não tem como oprimir. Mas se você perceber como funciona o mundo, você vai ver que tem sempre uma pessoa oprimindo outra, e essa que é oprimida pelo seu opressor, ao invés de agir diferente, muitas vezes oprime o outro que ela considera menor do que ela, e aquele outro que é opresso por ela, muitas vezes oprime outro, e assim nós seguimos em uma cadeia de opressão, uma cadeia de preconceito muito grande. Os galileus, eles sofriam um preconceito enorme. Mas não é porque sofriam preconceito que não tinham preconceitos com outros. Essa avaliação é muito importante para os nossos dias, quando nós vivemos hoje na era virtual. Na era virtual, redes sociais e tudo mais, nós percebemos as pessoas muito preocupadas com algumas coisas muito novas, né, como popularidade, engajamento, e muitas vezes a pessoa acaba julgando a outra justamente por esses aspectos. Olha, fulano de tal não dá bola porque ele não tem tanto engajamento, ele não tem tantos seguidores, ele não é uma pessoa tão articulada, ele não se tornou uma influência. Existem diversas formas em que uma pessoa pode sofrer preconceito, pode ser oprimida. E aqui nós vemos alguém de uma região que sofreu extremo preconceito, carregando em si ainda o preconceito, sendo preconceituoso, e para ele tem um peso maior, porque se ele sofria, ele devia desejar fazer diferente com o próximo. Mas geralmente o ser humano age assim. Aquilo que ele recebe, ele também quer fazer com que o outro experimente. Parece que um instrumento de compensação que não compensa coisa nenhuma, só traz dor e falta a ausência de paz, né? Seguindo aí o texto, Jesus, ele viu Natanael aproximar-se, e muito sábio, né? Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. A pergunta de Natanael lá atrás foi cheia de preconceito. Ele disse: acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa daquele lugar, aquele fim de mundo? Será que de lá pode vir alguma coisa boa? E quando ele vai chegando, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, em que não há intenção nenhuma de mácula, não há uma má intenção em seu coração. Eis aí um verdadeiro israelita. Jesus já antecipa essa questão da graça. Você já pensou se fosse eu e você no lugar? Você está fazendo uma seleção, escolhendo os seus discípulos. Você sendo Deus, agora imagina no contexto que você tem a capacidade aí de ouvir o que o outro está pensando. E de repente o outro já te desqualifica pelo lugar que você veio. A gente sabe que ninguém é o que tem, e ninguém é também, não pode ser definido pelo lugar onde mora. A gente sabe que o meio influencia. No entanto, ele não determina. Existem pessoas que nascem em lugares difíceis e são pessoas que passam por toda dificuldade sem jamais perderem a doçura. Só que Jesus é Deus, cheio de graça.
Quando ele vê Natanael, ao contrário de Natanael que o ofendeu, ele elogia. Ele diz, olha, eis aí um homem bem intencionado, um verdadeiro israelita. E aí Natanael pergunta, de onde você me conhece? E Jesus diz para ele, olha, antes de Filipe ir lá falar com você, eu já te via. Eu te vi debaixo da figueira. Natanael, cheio de presunção no seu coração, cheio das perguntas qualificadoras, dizendo de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Com certeza, se alguém chegasse para Natanael, para esse mesmo Natanael, e dissesse que encontraram o Messias em Jerusalém, o lugar que o oprimia, ele diria, nossa, deve ser verdade, porque olha de onde ele vem. A gente, se não conseguir alinhar a nossa visão, aquilo que o Evangelho traça como graça de Deus, nós jamais vamos conseguir enxergar as verdadeiras maravilhas desse mundo, os verdadeiros tesouros de Deus. Deus não os colocou em vasos muito diferentes. Aliás, o vaso que acha que é diferente tem que entender à luz da palavra. O apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem muito importante e interessante. Ele diz que nós todos somos vasos da mesma espécie, feitos com o mesmo material, uns para honra, outros para desonra. No entanto, preste atenção, você não passar a mudar a sua visão para olhar pela graça, você vai ter dificuldade de enxergar as coisas. O coração presunçoso de Natanael, que já tinha preconceito com relação a Cristo, ele agora é tomado de surpresa, porque Jesus foi capaz de vê-lo debaixo da figueira, mesmo sem estar ali presente. E o coração daquele homem presunçoso era um coração carente de um Messias, que procurava um Messias. E é por isso que Jesus diz, é por isso que Natanael diz para ele, mestre, é verdade, o Senhor é o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus diz para ele, olha, porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, você creu? Porque eu te falei que eu te vi debaixo da figueira, você foi capaz de crer nesse Nazareno? E com isso, irmãos, Jesus estava confirmando o que havia de fato no coração de Natanael. Não havia no coração de Natanael, apesar do seu preconceito lá demonstrado no início, não havia no coração de Natanael dolo. Era um homem bem intencionado, que queria se encontrar com Deus. E é por isso que Jesus, que não olha as exterioridades, olhou o coração e se revelou a ele dessa forma. E ele creu, porque Jesus disse isso, eu te vi debaixo da figueira, quando Filipe foi falar com você. Só que Jesus tem muito mais do que isso para mim e para você. O que Jesus aponta para nós é um caminho muito mais elevado. Muita gente, e eu conheço muitos que passaram a crer em Jesus porque algum cristão chegou para ele e disse, olha, vai acontecer isso e isso com você amanhã, e aconteceu, e essa pessoa veio a crer. Poxa, que bom, que legal. Mas é muito mais do que isso o que Deus tem para nós. Jesus diz para ele o seguinte, Natanael, coisas maiores do que essa você vai ver. E ele diz, em verdade, eu digo para você que você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim, sobre o Filho do Homem. Você que crê em Jesus, hoje a maneira de caminhar com Ele aqui na face da terra, de segui-lo como o seu rabi, como seu mestre, uma vez que eu disse aqui nessa mensagem, nessa pequena mensagem, que Ele não é um rabi exigente como os outros, que só escolhiam os melhores, não. Ele escolhe gente como você, como Natanael, que tinha um coração duro a princípio, mas que tinha boa intenção. E Jesus diz, tá aí alguém que tem boa intenção. Jesus olha a intenção do seu coração.
E eu pergunto, você quer de fato conhecer a Jesus? Você quer ser de fato um seguidor de Jesus? Ele tem muito mais para você do que simplesmente mostrar a sua localização, mostrar alguma coisa ou outra na sua vida. Ele te chama para um plano muito maior. É segui-lo aqui pela fé. E se você seguir, você vai experimentar na sua vida verdadeiramente o que Natanael experimentou, o que todo aquele que crê de verdade experimenta. Mesmo que Jesus não esteja presente de maneira corpórea, você vai perceber que Ele é Deus, porque na medida que você caminhar, você vai ver que os céus se abrirão e os anjos subirão e descerão a fim de fazer a vontade dEle. Ele diz que Natanael viria os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E assim até hoje. Aí você pode me perguntar, onde está o Filho do Homem? Está em mim e em você. Jesus disse que a vontade de Deus é que nós sejamos um com Ele. Portanto, todo o que crê está em Cristo e Cristo está nele. Caminhe com Jesus e com certeza, pela graça e somente pela graça, você verá os céus se abrirem e todas as coisas cooperando para o seu bem.